ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o nosso time, porque cada detalhe pode fazer a diferença nessa reta final de temporada. Agora vamos direto ao ponto com essa informação que pode mudar os rumos do Cruzeiro em um futuro muito próximo. É inacreditável pensar que um jogador com o talento de Ederson, que um dia vestiu o manto celeste, agora está no centro de um imbróglio que pode impactar diretamente os cofres do Cruzeiro. Imagine só, um atleta que teve sua carreira moldada parcialmente em Minas Gerais, agora valorizado em cerca de 40 milhões de euros, ou 249 milhões de reais na cotação atual, não vai render nada para o clube nesta temporada. Isso mesmo, nem um centavo. Parece duro de acreditar, mas é a realidade. O volante Ederson, que atualmente defende as cores da Atalanta na Série italiana, tem despertado o interesse de gigantes europeus, como Arsenal, Chelsea, Newcastle, Manchester United e até o milionário Paris Saint-Germain. Com performances de destaque na última edição da UEFA Europa League, onde sua equipe conquistou o título de forma contundente, vencendo o Bayer Leverkusen por 3-0, ele consolidou sua posição como uma das principais peças do time italiano. Mas mesmo com essa vitrine de sucesso, sua saída foi completamente bloqueada pela Atalanta, que se recusou a ouvir qualquer oferta, frustrando assim os planos de diversos clubes, e, por tabela, os do Cruzeiro. Se você pensa que essa novela vai acabar por aqui, prepare-se. A próxima janela de transferências, que acontece em 2025, promete ser ainda mais intensa. Cada vez mais parece inevitável que a Atalanta seja obrigada a vender o jogador, já que segurar um talento como Ederson enquanto os gigantes da Europa batem a porta será uma missão quase impossível. E aí, o Cruzeiro pode finalmente ter algum retorno financeiro, dependendo dos termos do contrato e da cláusula de venda. Agora, você deve estar se perguntando: como é que um jogador que brilhou tão pouco pelo Cruzeiro pode estar envolvido em uma trama que movimenta cifras tão altas? Para entender essa história, é preciso voltar no tempo, até a conturbada saída de Ederson da Toca da Raposa. Em 2019, Ederson chegou ao Cruzeiro com grandes expectativas, mas a fase complicada do clube não permitiu que o jovem volante desenvolvesse todo o seu potencial. Ele jogou apenas 27 partidas, marcou 2 gols e, pasmem, não deu sequer uma assistência. O cenário financeiro do Cruzeiro já era sombrio naquela época, e a situação de Ederson ficou insustentável com atraso no pagamento dos salários. Em meio à turbulência, o jogador decidiu buscar seus direitos na justiça, pedindo a rescisão contratual, mas em um acordo inesperado, acabou retirando a ação e conseguiu sua liberação do clube. E foi aí que sua carreira começou a decolar. Pouco depois, Ederson assinou com o Corinthians, mas foi no Fortaleza que ele realmente encontrou seu caminho no futebol brasileiro. Com atuações brilhantes no tricolor de aço, ele chamou a atenção dos olheiros europeus e, em questão de tempo, seu talento foi parar nas mãos da Atalanta, um dos clubes que mais investem em jovens promessas no futebol europeu. Agora, o que resta ao torcedor cruzeirense é imaginar o que poderia ter sido se a trajetória de Ederson no Cruzeiro tivesse sido diferente. Em um cenário ideal, onde o clube estivesse em melhores condições financeiras e organizacionais, talvez o jovem volante tivesse tido mais tempo e espaço para mostrar todo o seu talento. No entanto, a crise que assolou o Cruzeiro em 2019 não permitiu que ele se desenvolvesse completamente dentro da equipe. O clube, afundado em dívidas e problemas de gestão, não conseguiu segurar uma de suas promessas, abrindo caminho para que Ederson buscasse alternativas. Se o Cruzeiro estivesse mais estável, tanto no campo quanto fora dele, poderia ter extraído mais desse jogador, que hoje é um destaque no futebol europeu. Se o Cruzeiro tivesse sido capaz de manter Ederson por mais tempo, quem sabe ele não teria se tornado uma peça fundamental no meio-campo celeste, ajudando a equipe a superar momentos difíceis e, quem sabe, até mesmo conquistando títulos importantes no Brasil. Naquele momento, o clube precisava de jogadores jovens e promissores como ele para liderar uma renovação dentro do elenco. Mas a turbulência financeira, somada aos atrasos salariais, inviabilizou essa permanência. O torcedor celeste fica com a sensação amarga de que o volante poderia ter sido uma joia lapidada em casa, mas que, por circunstâncias adversas, acabou brilhando em outro lugar. Uma história que se repete frequentemente no futebol brasileiro, onde talentos surgem, mas, por diversos motivos, acabam se destacando em gramados estrangeiros. Por outro lado, a saída conturbada de Ederson, que se deu por meio de uma rescisão contratual, também levantou questões sobre a gestão do clube na época. A incapacidade de honrar compromissos com seus jogadores não só resultou na perda de talentos como ele, mas também manchou a imagem do Cruzeiro, que ficou marcado por brigas judiciais e escândalos financeiros. No caso de Ederson, ele chegou a acionar a justiça para rescindir seu contrato devido aos salários atrasados, mas acabou entrando em um acordo com o clube para sair de forma amigável.
Esse tipo de situação, infelizmente, tem sido uma constante em clubes que enfrentam crises financeiras, e a falta de planejamento a longo prazo muitas vezes custa caro em termos de talentos perdidos. Hoje, com Ederson brilhando na Europa, a torcida não pode deixar de pensar no e se. E se o Cruzeiro tivesse conseguido reorganizar suas finanças a tempo? E se o clube tivesse apostado em uma renovação estrutural mais cedo, mantendo suas promessas por mais tempo? É claro que o jogador, com seu talento inegável, provavelmente acabaria chamando a atenção de clubes europeus de qualquer forma, mas se o Cruzeiro estivesse em uma posição melhor na época, poderia ter vendido Ederson de uma maneira mais estratégica, obtendo uma quantia significativa que ajudasse a aliviar suas finanças em crise. Mas o futebol é feito de oportunidades, e o Cruzeiro, naquela ocasião, não conseguiu aproveitar a que tinha nas mãos. O fato de Ederson estar brilhando no cenário internacional é, por um lado, motivo de orgulho para o torcedor cruzeirense. Mesmo que sua passagem pelo clube tenha sido curta e conturbada, ele é mais um nome que saiu da toca da raposa e conquistou o mundo, integrando uma lista de craques que começaram suas carreiras ou passaram por Belo Horizonte antes de se tornarem estrelas internacionais. No entanto, a frustração persiste. Em vez de ser lembrado como um dos grandes nomes da reconstrução do Cruzeiro, Ederson é agora associado a um capítulo perdido da história recente do clube, uma estrela que brilhou apenas por um momento antes de seguir seu caminho longe de Minas Gerais. A trajetória de Ederson também serve de alerta para o futuro do Cruzeiro. Em momentos de crise, é preciso tomar decisões rápidas e estratégicas, mas isso não pode significar a perda de promessas e talentos que poderiam fazer a diferença no longo prazo. A lição que fica é a necessidade de uma gestão mais profissional e planejada, que possa segurar seus ativos, desenvolver jogadores e, quando for o momento certo, negociá-los de maneira vantajosa para o clube. Caso o Cruzeiro tivesse um planejamento sólido e sustentável, talvez Ederson ainda estivesse vestindo a camisa azul ou, no mínimo, teria saído por uma cifra que ajudasse a financiar a recuperação financeira do clube. Enquanto Ederson segue sua carreira de sucesso na Atalanta, o Cruzeiro precisa se reerguer e evitar que histórias como a dele se repitam. Jogadores talentosos continuarão surgindo, e o clube tem que estar preparado para não só valorizá-los dentro de campo, mas também garantir que eles representem um retorno financeiro adequado em caso de transferência. A realidade do futebol moderno exige que clubes em recuperação, como o Cruzeiro, sejam ágeis e inteligentes em suas negociações, para que possam maximizar o valor de suas promessas e, ao mesmo tempo, garantir que a equipe continue competitiva. A história de Ederson é apenas uma das muitas que o Cruzeiro pode aprender, e agora é a hora de transformar essas lições em ações concretas para o futuro. É claro que o retorno financeiro imediato não veio, mas o futuro ainda reserva surpresas. Dependendo da evolução dos próximos meses e das negociações que podem ocorrer em 2025, o Cruzeiro pode, sim, ter algum ganho com uma eventual venda. Tudo depende dos detalhes dos contratos antigos, que podem prever percentuais em futuras transferências. Será que esse cenário vai se confirmar e o Cruzeiro vai, finalmente, lucrar com um volante que mal teve tempo de mostrar seu futebol em Belo Horizonte? Não é hora de perder as esperanças. O mercado europeu é dinâmico, e Ederson está no auge de sua carreira, em um momento em que clubes como PSG e Manchester United não hesitam em desembolsar milhões para reforçar seus elencos. Mas, enquanto a próxima janela de transferências não chega, a torcida celeste segue aguardando com expectativa o desfecho dessa novela que já dura anos. E você, o que acha dessa situação? O Cruzeiro vai conseguir lucrar com Ederson no futuro ou essa oportunidade já passou? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar essa notícia com seus amigos. Vamos fazer essa discussão chegar a todos os cruzeirenses. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique ligado, porque as próximas notícias podem trazer novidades ainda mais quentes sobre o Cruzeiro. Esteja preparado para o que vem por aí, porque, como sabemos, o futebol é cheio de reviravoltas, e no Cruzeiro, isso não seria diferente.